a gente ainda está estudando integrais duplas. O que nós já estudamos? A gente já estudou como você calcula uma integral dupla sobre uma região retangular. A gente já viu como é que você calcula sobre uma região geral. A gente já viu como é que você faz uma mudança de variável de coordenadas cartesianas para coordenadas polares e calcula a integral. A partir de hoje, gente, a gente vai verificar algumas aplicações. Na verdade, nós já estudamos duas aplicações aqui de integral dupla. A primeira, que é a mais direta, é justamente o cálculo do volume de uma superfície. Você tinha um volume tem um sólido, você quer qual é o volume dele, você usa integral dupla. Outra aplicação que a gente viu também foi para calcular o valor médio. Então, você tem lá, por exemplo, uma caixa de areia, você quer saber onde é que ela ficaria nivelada. Aí você usa também integrais duplas para isso. Hoje, o interessante é que a gente vai estudar duas aplicações e as duas são do ramo da física. Então, eu creio que seja bem do interesse de vocês. Então, hoje a gente vai estudar como é que você calcula massa de um corpo. Em especial, vou considerar um corpo bidimensional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente vai ver como é que calcula o centro de massa desse corpo. Então, a primeira aplicação que a gente vai ver aqui agora é como calcular massa usando integrais duplas. Então, eu vou começar aqui no primeiro quadro. Vamos falar aqui sobre massa. E aqui, qual é o nosso desafio inicial? O nosso desafio inicial é o seguinte. Digamos que eu forneço para vocês aqui um objeto. Bom, esse objeto aqui, vou considerar que é um objeto bidimensional. Aí você pode falar, mas isso é fora da nossa realidade. Então, você pode pensar, sabe o quê? Numa chapa, numa lâmina, coisas que a espessura é muito pequena. Então, você poderia considerar esse objeto bidimensional, por exemplo. Então, pense que você tem uma chapa com esse formato aqui. E aí eu desafio você a calcular a massa para esse objeto. Só que eu vou te dar uma informação, além do formato, já te disse, né, o objeto é esse daqui, mas eu também te dei a densidade do objeto. Densidade a gente pode imaginar em quilo por metro quadrado. Então, imagina que eu forneci para cá a densidade eu vou chamar de ρ. Então, isso aqui é a densidade deste objeto. Só que tem um porém. Essa densidade, ela não é constante, ou seja, o meu objeto ele não é uniforme, não é homogêneo. Então, se o meu objeto, todos os materiais dele fossem homogêneos, sempre fosse o mesmo tipo de material, aí tudo bem, a densidade seria constante, mas não é. Então, na realidade, vários materiais não são realmente com densidade constante. Então, essa densidade aqui, ela está variando. Então, dependendo do ponto que você está aqui no seu objeto, pode ser que a densidade tenha um valor diferente. Ou seja, como eu coloquei o objeto no plano cartesiano, então a minha densidade está variando para cada ponto xy. Então, será que com essas duas informações, ou seja, eu te dou a densidade, que não é constante, mas eu te digo exatamente como é que ela está variando, e eu te dou o formato aqui desse corpo. Será que você conseguiria, com isso, calcular a massa do corpo? Bom, vamos primeiro imaginar uma situação mais simples. Vamos imaginar que o meu corpo fosse retangular. Então, imagina que eu tivesse aqui um retângulo e a base dele, sei lá, vamos colocar 5 metros, a altura é 2 metros. Vamos imaginar que para esse retângulo aqui, a densidade é constante. A densidade é 3 quilos por metro quadrado. Então, e eu pedisse para você, olha, calcula para mim a massa dessa chapa aqui, retangular. Bom, o que você faria? Você tem a densidade da chapa, né? A cada metro quadrado, você tem 3 quilos. Então, o que você faria? Você teria que calcular a área desse retângulo. Calculando a área desse retângulo, ficaria 5 vezes 2, que é 10 metros quadrados. Então, a nossa massa seria a densidade vezes a área. Ou seja, 3, já que é 3 quilos a cada metro quadrado, então se eu tenho 10 metros quadrados, vai ficar 3 vezes 10, que é 30 quilos. Não seria isso? Pois é, só que nem tudo na vida é tão fácil assim, né? Então, se fosse assim, seria muito legal, seria muito fácil. Legal não seria, seria meio sem graça.
Mas não é. Então, realmente, nós temos aqui um objeto bem legal, com formato diferente, uma densidade variável. Então, nesse caso, o que eu vou fazer para calcular a massa desse objeto? Bom, percebam que aqui eu considerei um retângulo e uma densidade constante. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer com esse daqui. Então, eu vou pegar esse objeto daqui, vou apagar aqui, que isso aqui não é do nosso exemplo. Aí eu pensei, nossa, eu queria que isso aqui fosse um retângulo, que aí ficaria fácil eu calcular a área. Não seja por isso. Eu venho e coloco este meu objeto dentro de um retângulo. Vocês já viram a gente fazer isso aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer com esse retângulo? Eu vou dividir em subretângulos. Bom, a ideia é que eu faça subretângulos de mesma área. Mas visualmente, não sei se vai ficar assim. Mas vamos imaginar, está aqui, vamos imaginar que eu dividi o nosso retângulo em subretângulos de mesma área. Poderia não ser, só para simplificar. E agora imagina que eu quero calcular a massa de apenas um subretângulo. Vamos colocar esse daqui. Lembrando que se eu estou dentro da minha região D, a minha densidade é isso daqui. Se eu estou fora da minha região D, a minha densidade é nula, que é aquilo que a gente já fazia lá quando eu queria integrar numa área mais geral. Ok, então vamos imaginar que eu quero calcular a massa deste retângulo. Então, a massa deste subretângulo, vou dizer que é o subretângulo IJ, ela vai ser a área. Agora que eu tenho um retângulo, ficou mais fácil de eu calcular a área, porque a área vai ser ΔX vezes ΔY. Que, como eu disse que a área é a mesma para todo mundo, então essa área eu vou chamar de ΔA. Então, agora basta multiplicar essa área pela densidade. Só que aí você vai me dizer, professor, mas nesse retângulo a densidade não está variando também? De fato está. Mas eu vou considerar que em cada subretângulo a densidade é constante. Tá, mas constante igual a quanto? Igual a 1, igual a 2? Não. Olha qual vai ser a regra aqui. Para cada subretângulo, eu vou escolher um ponto, que nem eu já fazia antes também. Então, por exemplo, digamos que eu escolhi esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui vai ser o meu representante, ou ponto de amostragem, como a gente chama também. Então, agora que eu já escolhi um ponto aleatoriamente, eu vou calcular a densidade para esse ponto. E o valor que eu achar aqui, eu vou considerar que é constante ao longo de todo o retângulo. Entenderam o que eu estou fazendo? Tá, então, esse valor aqui, esse ponto, eu joguei na função densidade, e vamos dizer que deu um valor, ρ, o meu ponto é xij estrela, yij estrela. Ou seja, calculei minha densidade naquele ponto específico, e como eu estou considerando que a densidade é constante ao longo do retângulo, então a massa desse subretângulo vai ser essa densidade vezes a minha área. Com isso, eu obtenho uma aproximação para a massa desse subretângulo aqui. E se eu quiser uma aproximação para a massa de todo o meu objeto, basta eu somar a massa de cada subretângulo. Então, a massa do meu objeto vai ser aproximadamente a soma das massas de cada subretângulo. Então, aqui vai aparecer alguns somatórios, I indo de 1 a K, J indo de 1 a N. De cada massa, Só que cada massa, Só que cada massa é isso daqui. Então, isso aqui seria somatório, I indo de 1 a K, J indo de 1 a N, e aqui seria, como é que calcula a massa? Seria a densidade vezes a minha área. Pois bem, mas como vocês já devem esperar, mesmo que eu faça esse somatório, no final eu vou ter uma aproximação para a minha massa, eu não vou ter o meu valor exato. Porém, vocês concordam comigo que se eu colocasse aqui cada vez mais subretângulos, ou seja, se eu fizesse uma partição cada vez mais fina, de modo que eu dividisse mais aqui no eixo X, mais no eixo Y, eu ia ter muito mais retângulos, e retângulos cada vez menores. E conforme eu vou fazendo isso, a minha aproximação vai melhorando. Ela vai se aproximando cada vez mais do valor da minha massa real.
Então, você já sabe o que eu vou fazer. Se eu percebo que isso está acontecendo, então eu faço com que o número de subretângulos tenda ao infinito. Como é que eu faço isso? Basta eu fazer aqui, para esses somatórios, o K e o N tenderem ao infinito. Quando eu faço isso, eu passo o limite. Se esse limite converge, é porque eu tenho exatamente o valor da massa que eu queria achar. Então, a minha massa é igual ao limite quando K e N estão tendendo ao infinito desses somatórios, né, que, na verdade, é uma soma dupla de Riemann, que a gente chama. Daqui, da densidade, vezes ΔA. Só que a gente já viu em aulas passadas o que significa isso daqui. Quando você passa o limite nessa soma dupla de Riemann, o que você tem é uma integral dupla. Então, na verdade, para eu calcular a massa, eu tenho que fazer integral dupla da minha região D. E agora, a função que eu vou integrar é a função densidade. Ou seja, se eu quero calcular a massa de uma chapa e eu tenho a função densidade, então calcular a massa vai se resumir a calcular a integral dupla da função densidade. Perceba que agora que eu sei disso, na hora que eu for calcular as massas, eu só tenho que calcular uma integral dupla. Ou seja, o problema vai me dar a função, eu tenho que ver a região e eu vou integrar, coisa que a gente já vinha fazendo pelo menos umas 3 aulas, né? Então, agora que chegamos até aqui, agora é só usar a fórmula. Mas deu para entender por que a massa é essa integral dupla? Então, essa integral dupla aqui é o que vai nos fornecer as respostas dos exercícios que a gente vai fazer a partir de agora. Então, vamos lá. Chegamos na aula 25, aqui, nosso curso de Cálculo 2. E hoje, como eu já comentei com vocês, vai aparecer aí para vocês o slide, nós vamos falar sobre algumas aplicações de integrais duplas. Em especial, a gente vai ver 2 aplicações no ramo da física. A primeira, eu já comecei a ver com vocês, é falar um pouco sobre a massa. Como é que você calcula a massa de um objeto que a gente pode considerar ele bidimensional, usando a densidade dele. Então, a gente estava considerando aqui este objeto com uma densidade variável, que a gente está chamando de ρ, e eu queria calcular a massa dele. O que foi que nós fizemos? A gente dividiu esse objeto em vários subretângulos. Para cada subretângulo, eu considerava uma densidade constante. Fazendo o somatório das massas de cada subretângulo e passando o limite, nós obtemos essa fórmula aqui. Então, para calcular a massa de uma chapa, basta você calcular a integral dupla da função densidade. Agora, que a gente sabe disso, vamos calcular. Então, primeiro exercício. Uma massa está distribuída sobre esse disco, de modo que a função densidade é essa daqui. Aqui ele diz que a densidade está em quilos por metro quadrado. E o que ele pede é para a gente determinar a massa total. Então, vamos ver aí como é o nosso objeto e depois vamos calcular a massa dele. Bom, nosso objeto, primeiro, a nossa densidade é essa função aqui, raiz de x² mais y². E o nosso objeto ele tem o formato dessa inequação, x² mais y² menor ou igual que 1. Agora que eu tenho as informações, a gente vai aqui por quadro para resolver esse exercício. Gente, ele pede para você calcular a massa desse objeto, mas você já sabe que a massa é uma integral dupla da função densidade. Ele já te deu a função densidade. Então, o que você faz? Você olha para cá, você fala, já sei, a massa vai ser a integral dupla sobre uma região D da função densidade. Aí você se pergunta, ele já me disse que é a função densidade? Já, é essa raiz. Então, vai ficar a integral dupla de uma região D da raiz de x² mais y². Tá, agora a pergunta é, beleza, mas quem é a minha região D? Então,
a gente já está acostumado em uma questão de integral dupla a tentar buscar, tentar encontrar quem é a nossa região D. Só que no problema ele diz que a nossa região D tem esse formato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o gráfico, né, o esboço dessa equação no plano cartesiano para eu entender qual é o formato do meu objeto. Então, venho, faço aqui rapidamente o meu plano cartesiano. Gente, isso daqui é o formato do quê? Muito bem. Se eu tenho a igualdade, eu tenho aqui uma circunferência de centro na origem e raio 1. Só que não é só a circunferência, são também os pontos que estão dentro dela, porque é menor que 1 também. Então, eu estou com um disco, né? Então, ó, eu faço aqui uma circunferência. Vamos dizer aqui que o meu raio é 1. E o meu objeto, na verdade, ele tem esse formato aqui. Aí, vamos dizer, então, que aqui é a minha região D. Bom, agora que eu já sei qual é a minha região de integração, basta eu aplicar ela aqui na minha integral para eu resolver. Só que você percebe que a nossa região de integração ela é uma região circular. Dá para a gente resolver usando coordenadas cartesianas? Até dá. Mas como a gente comentou na aula passada, na hora que você percebe que a sua região de integração ela é algo circular, então você não vai pensar duas vezes. Você vai usar o quê? Coordenadas polares. Então, a gente vai fazer a mudança de variável para coordenadas polares. Já que eu vou usar coordenadas polares, eu vou analisar aqui o raio e o ângulo θ. Então, por exemplo, o raio, nesse caso, gente, ele está variando de quanto até quanto nessa região aqui? De 0 até 1. Então, ele é 0 na origem e o máximo que ele consegue é atingir o valor 1. Então, ó, o R está indo de 0 até 1. Tá, e o nosso ângulo θ está indo de quanto até quanto? De 0 a 2π. A região está nos 4 quadrantes, né? Ela não para em nenhum momento na rotação, então o nosso θ aqui é de 0 até 2π. Então, você já percebe que a gente está num retângulo polar, o que fica muito mais fácil para a gente. Então, é nesse retângulo polar que eu vou integrar. Então, vou fazer agora a mudança de variáveis. Então, como eu estou num retângulo polar, tanto faz eu começar integrando em R ou em θ. Vou começar com R. Então, vai ficar de 0 a 1, de 0 a 2π. Só que agora que eu fiz a mudança, eu já mudei aqui os intervalos de integração, eu tenho que mudar a minha função, que tem que ficar tudo em função de R e de θ. Então, vai ficar raiz quadrada. Na mudança de variável para a coordenada polar, o x é igual a quanto? R cosseno θ. Então, no lugar do x, eu coloco R cosseno θ. Então, vai ficar, como é ao quadrado, então vai ficar R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Mas, no lugar do y, eu coloco o quê? Coloco R seno θ. É isso mesmo. Como está ao quadrado, eu vou colocar R ao quadrado seno ao quadrado. Fechou aqui a minha raiz quadrada. Comecei integrando em R, depois em θ. Está faltando alguma coisa aqui? Sim, quem é que está faltando? O R, que é o jacobiano. Né? Então, não importa quem seja a função aqui, mudei para coordenadas polares. Tem que aparecer esse R, que é o jacobiano, senão você vai errar a questão. Não vai dar o resultado correto, tá bom? Então, aqui, ó, falta o jacobiano. Vou colocar ele aqui, ó. Vou até colocar ele em amarelo, tá aqui. Esse aqui é o nosso R, que sempre aparece nessa mudança. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas eu pensei que ia ficar uma coisa mais simples, né? Olha o que apareceu aqui. Mas não tem problema, porque, na verdade, ó, você já percebe o seguinte, que aqui você tem R ao quadrado e aqui você tem R ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o R ao quadrado em evidência. E aí, nesse caso, ó, vamos ver o que vai acontecer. A massa vai ser igual a integral, aqui é de 0 a 2π, aqui é de 0 a 1. Aqui eu vou colocar o R ao quadrado em evidência, então vai ficar raiz de R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Fecho aqui a minha raiz quadrada, ainda tem esse R aqui fora, que está só esperando ver o que vai acontecer aqui dentro, dr dθ. Bom, só que você já sabe, quanto é que é isso aqui? É 1, né? Densidade trigonométrica fundamental. Isso aqui é 1. Então, o que sobra é a raiz de R ao quadrado. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, raiz de R ao quadrado vezes R dr dθ.
Bom, aqui você já percebe que nem aparece o θ, né? Então, eu vou separar essa integral dupla em duas integrais, que nem a gente estava fazendo antes. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 1. Vamos resolver isso aqui. Raiz de r ao quadrado seria módulo de r. Mas como eu estou entre 0 e 1, então é positivo, então vai ficar só r. Então, daqui, ó, eu tenho um r só. Vezes esse r aqui, vai ficar r ao quadrado. Então, vai ficar essa integral vezes essa integral de 0 a 2π dθ. Bom, agora você tem que resolver isso daqui. A integral disso é r ao cubo sobre 3. A integral disso daqui é o próprio θ. Então, a minha massa ela vai ser r ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 1 e aqui vezes θ de 0 a 2π. Bom, quando eu aplicar esses intervalos, aqui vai ficar 1/3 e aqui vai ficar 2π. Então, no final vai ficar 2/3 vezes π. Só que como eu estou falando de massa, então o resultado aqui é em quilos, né? Ele me disse no problema que a densidade está em quilo por metro quadrado. Então, esse daqui é o nosso resultado final. É óbvio que, por mais que a gente esteja calculando uma integral dupla, mas como agora eu estou falando de massa, ou seja, existe um contexto físico por trás, então, nesse caso, a massa ela não vai dar negativa. Tudo bem? O aluno até me perguntou isso de manhã, e foi uma pergunta excelente, porque ele me perguntou, professor, mas isso aqui não é uma integral dupla qualquer, então, uma hora não vai dar negativo? Bom, não pode dar. Então, se deu negativo, ou é porque a gente errou alguma conta, ou porque o problema foi mal elaborado. Porque pelo contexto físico, sempre vai ter alguma coisa aqui nessa integral que no final o problema ele vai dar positivo. Por exemplo, nesse caso, ó, por mais que eu tenha na região de integração alguns momentos em que o x é negativo e que o y é negativo também, mas olha qual é a minha função densidade. A imagem dela pode ser negativa? Não. Então, o fato da minha função densidade ser assim me ajuda, para esse contexto físico, que a massa seja positiva. Tá bom? Ok, vamos logo para o exercício 2. Ó, o segundo exercício. Uma massa está distribuída em uma chapa triangular. Aí ele me dá os vértices do triângulo. De modo que a densidade é dada por essa função. Aí já está aparecendo aí a função. Então, vou anotar aqui as nossas informações. Então, exercício 2. Mais uma vez, ele me disse que é a minha função densidade. Então, ρ é igual a x vezes y. E já a minha região, ele falou que é um triângulo, e os vértices do triângulo é 1 e 0, 1 e 1, e 0 e 1. Muito bem. Então, mais uma vez, ele quer a massa desse meu objeto. Eu já tenho a densidade do objeto. Então, eu já saberia que a massa seria uma integral dupla sobre a região do triângulo para essa função. Só que agora eu tenho que ver direitinho que região é essa. Então, é bom eu fazer o plano cartesiano, fazer os vértices do triângulo e desenhar meu triângulo, para eu ter uma boa noção do que eu estou fazendo. Então, eu venho aqui. No plano cartesiano, eu vou marcar esses pontos, ou seja, o ponto 1 e 0, bora dizer que 1 está bem aqui. O ponto 0 e 1, vamos dizer que o 0, 1 está bem aqui. Ou seja, aqui é 0 em x, 1 em y. Aqui já é 1 em x, 0 em y. Só que ainda tem um ponto 1, 1. Ponto 1 seria mais ou menos aqui. 1 e 1. Então, agora eu vou unir esses pontos, já que ele já me disse que são vértices de um triângulo. Então, eu acho aqui a região de integração. Então, a nossa região é essa daqui, ó, gente. Tá, só que essa região ela não é circular. Então, eu não vou usar coordenadas polares. Vou usar coordenadas cartesianas mesmo. Então, nesse caso, como não é um retângulo, eu tenho que observar se essa região é do tipo 1 ou do tipo 2. No caso aqui do triângulo, poderia ser qualquer uma das formas. Eu poderia resolver isso pensando numa região do tipo 1 ou do tipo 2. Como a região do tipo 1 é aquela que a gente está mais acostumado, então eu vou considerar isso aqui uma região do tipo 1. Se é uma região do tipo 1, eu tenho que olhar verticalmente. Verticalmente, o meu y está limitado entre quais funções? Então, vamos lá.
Olhando para esse triângulo aqui, eu observo que, superiormente falando, o meu y está limitado por essa reta horizontal. Vocês concordam comigo? Essa reta horizontal, ela é parte de um gráfico, né? De uma reta horizontal todinha aqui. Como é o gráfico dessa função aqui, que é essa reta horizontal? Seria y igual a quanto? Y igual a 1. Então, o gráfico dessa reta horizontal seria o gráfico da reta y igual a 1. Agora, falta descobrir o gráfico dessa outra reta aqui, ó, que está na diagonal, já que o meu y está sendo limitado por ela, né, inferiormente falando. Eu apaguei aqui sem querer. Ou seja, o meu y ele está limitado inferiormente por essa reta que está aqui inclinada e por essa reta horizontal. Falta descobrir, então, qual seria o gráfico dessa reta inclinada. É possível fazer isso? Sim. Nesse caso, se você preferir, você pode pensar, você pode olhar só para essa reta, pensa que ela é uma reta decrescente, seria o gráfico dessa reta aqui, e ela corta o eixo y no 1, e aqui ela corta o eixo x no 1 também. Então, eu quero descobrir o gráfico dessa reta. Tem várias formas de você descobrir esse gráfico, mas você já sabe que se é uma reta, é uma função afim. Toda função afim, ela tem essa cara, ela é y igual a ax mais b. Então, a gente tem que descobrir quem são os coeficientes a e b. Só que b é aquele valor que corta o eixo y. Então, se eu corto o eixo y em 1, então quer dizer que esse b é igual a 1. Então, eu já sei mais ou menos como é a minha função. Falta descobrir aqui quem é o a. Como é que eu faço isso? Olha só, eu posso usar esse ponto aqui, que é o ponto 1 em x, 0 em y. Ou seja, quando o x é 1, o y é 0. Usando esse ponto, ficaria 0 igual 1 vezes a é a mais 1. Ou seja, o meu a é igual a menos 1. E aí, então, eu descubro que a minha função, que é essa reta decrescente, seria a função menos x mais 1. Aí você percebe que isso faz sentido, porque quando o x é 1, aqui vai ficar menos 1 mais 1, que é 0. Então, a gente acertou aqui a nossa reta. Ok, agora que eu sei disso, então, eu consigo dizer quem são as minhas limitações. E aí, para esse caso aqui, gente, o meu y, ele está acima dessa reta aqui, que é menos x mais 1, ou 1 menos x, e ele está sempre abaixo dessa reta horizontal, que vocês já me disseram que é a reta 1. Tudo bem? E o meu x? Bom, o meu x, agora que o meu y já está entre duas funções de x, eu vou olhar agora para o x, qual é o intervalo onde ele está, em termos de constante mesmo. Então, essa região todinha aqui, em termos de x, ela está nesse intervalo, que vai de 0 até 1. Então, meu x ele vai de 0 até 1. Então, pronto, tudo isso aqui foi só para a gente descobrir quais são os intervalos de integração. Agora, eu vou para a minha função. Então, a minha massa vai ser igual a integral dupla desta função densidade. A função densidade é x e y. E quem são as minhas regiões de integração? Do y vai de 1 menos x até 1, e o x vai de 0 até 1. Como eu estou numa região do tipo 1, eu vou integrar obrigatoriamente primeiro em y e depois eu vou integrar em x. Então, agora eu tenho que resolver essa integral. Até aqui era física, a partir daqui não, é cálculo 2 mesmo, resolver essa integral dupla. Então, eu vou integrar primeiro em y, o x para mim é constante, conservo ele e integro só esse y. Vai ficar y ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual. Como é sobre 2, então esse sobre 2 eu já coloco aqui na frente da integral. Então, vai ficar meio vezes integral de 0 a 1, x vezes y ao quadrado. Só que aqui eu vou ter que aplicar o intervalo ainda, que vai de 1 menos x até 1. Isso aqui vai ser igual a meio integral de 0 a 1, x vezes, agora eu vou substituir, no lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Menos, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x, só que ao quadrado. Então, 1
menos x ao quadrado. E aqui eu ainda vou integrar em relação a x. Deixa eu apagar aqui só para... Aqui era o quadrado. Aqui eu fecho esse parêntese. Dx. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver isso daqui. Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui eu errei, né? Porque eu coloquei menos x quadrado. Não, é 1 menos x, tudo isso aqui é o quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e assim você já sabe o resto, né? Então vamos lá. Massa igual a meio, integral de 0 a 1, aqui x vezes aqui 1, menos quadrado do primeiro é 1, aí menos 2 vezes o meio pelo segundo, vai ficar menos 2x, mas com esse menos aqui vai ficar mais, então é mais 2x. Aí aqui seria mais o quadrado do segundo, mas com esse menos vai ficar menos, então menos x quadrado. E aqui dx. Bom, aqui eu simplifico 1 com menos 1. Aqui eu tenho esse x, eu vou distribuir ele aqui, então no final vai ficar meio vezes integral de 0 a 1. E aqui vai ficar 2x quadrado menos x ao cubo. Pronto, agora daqui é só a gente integrar. Então, integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, aqui x a quarta sobre 4. Então, a minha massa vai ser igual a meio vezes 2/3 de x ao cubo menos x a quarta sobre 4. Vou aplicar isso aqui de 0 a 1. Bom, quando eu coloco 0, vai zerar todo mundo, né? Então, e quando eu coloco 1, vai ficar só 2/3 menos 1/4. Então, isso aqui vai ser igual a meio vezes 2/3 menos 1/4. Vou tirar aqui o MMC, que é 12, vai ficar 1 sobre 2, aqui é 12. Aí 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes 2 é 8, menos 12 por 4 é 3, então vai ficar 8 menos 3. E finalmente, 8 menos 3 é 5, 2 vezes 2 é 24. Então, 5 sobre 24 quilos, porque nós estamos tratando de massa. Então, esse daqui seria o resultado final. Então, essa é a massa da nossa chapa triangular. Agora, olha que interessante. A nossa densidade, ela assumiria uma imagem negativa na densidade. Porém, olha a minha região de integração. Eu estou sempre no primeiro quadrante. Então, aqui nunca vai assumir um valor negativo. Em consequência, né, a minha massa ali também vai ser positiva. Alguma dúvida, gente, nesse assunto? Tudo certo? Já sabe, quer calcular massa, tem a densidade, faz uma integral dupla, acabou. Bom, agora, já que a gente já descobriu como é que calcula a massa de um objeto, seria muito interessante também a gente começar a calcular o centro de massa de um objeto. Mas primeiro, a gente vai fazer aqui, de maneira didática, a gente vai fazer por etapas. Eu sei que a maioria aqui, ou se não todos, né, talvez não tenham visto ainda uma aula de centro de massa, nem que seja de um sistema unidimensional. Então, eu vou primeiro ver como é que seria isso no sistema unidimensional, depois a gente vai partir para o sistema bidimensional, que aí já vai entrar o nosso caso aqui de integrais duplas. Então, eu vou primeiro fazer uma revisão bem breve, na verdade, não é uma coisa assim muito grande, de o que seria o centro de massa. Lembrando que a gente vai fazer isso aqui por etapas, né? Então, chegamos já na segunda parte da aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre centro de massa. Primeiro caso que a gente vai considerar a gente vai considerar um sistema de partículas e esse sistema é unidimensional. Tá? Então, bom,
nesse caso aqui, que eu tenho um sistema de partículas unidimensional, eu posso até considerar algo lúdico, né? Algo assim, só para a gente ilustrar, a gente pode imaginar uma gangorra. Então, pense que a gente está numa gangorra, e a gangorra ela já tem ali um ponto fixo, e nessa gangorra, vamos imaginar que nós temos duas crianças. Então, vamos lá. Imagina que nós temos aqui. Esse aqui é o ponto fixo da gangorra. Está aqui a gangorra na horizontal, né? Por isso que eu estou considerando algo unidimensional. Vamos dizer que eu tenho uma criança posicionada bem aqui, e eu tenho outra criança posicionada bem aqui. Bom, eu sei que uma criança, obviamente, é um corpo extenso, né? Mas a gente vai considerar aqui como se fossem partículas, né? Já que a gente está considerando um sistema de partículas. Isso daqui da gangorra é só para ilustrar. Mas imagina que você tem duas partículas aqui. A primeira partícula vai ter uma massa m1, vou considerar que é 20 quilos. Já a minha segunda partícula, que é a segunda criança, vai ter uma massa de 40 quilos. Tá, primeira coisa, gente. O que é o centro de massa de um sistema? O centro de massa seria aquele ponto onde você poderia considerar que toda a massa do seu sistema está concentrada ali. Por que isso é importante? Na física, por exemplo, quando a gente está estudando movimento, imagina que você tem uma bola, aí você arremessa ela para cima. Como vai ser a trajetória dessa bola? Ela vai ter uma trajetória parabólica. Né? Você estuda isso. Só que uma bola, você pode considerar como se fosse um corpo pontual, uma partícula. Agora, pensa num taco de beisebol. E pega o taco de beisebol e joga ele para cima. Aí já é um pouco mais complicado de você saber qual é a trajetória que ele vai levar. Porque ele é um corpo extenso. Então, dependendo do ponto onde você está nele, ele vai se comportar diferente. Ele vai até girar quando você arremessar ele para cima. Porém, se você conhece o centro de massa daquele objeto, você percebe que no centro de massa ocorre de novo uma trajetória parabólica. Ou seja, conhecer o centro de massa nos ajuda em várias situações a conhecer a trajetória de um corpo, em movimento e outras aplicações físicas também. Então, o centro de massa seria aquele ponto onde você pode considerar que a massa do seu sistema está concentrada ali. Pois bem, sabendo disso, agora nosso objetivo aqui é descobrir, mais ou menos, onde estaria o centro de massa desse sistema. É importante também dizer para vocês que o centro de massa está muito ligado ao momento, né, de um sistema. Quando eu digo momento aqui para a gente, é o nosso momento de massa, tá? O momento em relação à massa de um corpo. Então, calcular momento de um corpo, momento em relação à massa, seria você pegar a massa de um corpo e multiplicar pela distância que aquele corpo está de algum ponto fixo que você está considerando. Então, isso seria momento de massa. Então, no caso de um sistema, se eu tenho duas partículas, eu quero calcular o momento do sistema, eu tenho que somar o momento de cada partícula. Se eu tivesse 10 partículas, eu ia ter que somar o momento de cada uma das 10 partículas, e eu ia ter o momento do sistema todo. Nesse caso aqui, eu só tenho duas partículas. Então, digamos que eu fosse calcular o momento para esse sistema. Então, olha só, o momento, na hora que eu for calcular o momento, eu vou considerar, por exemplo, se eu tenho alguma tendência de se movimentar, já que isso aqui é uma gangorra, se eu estou tendendo a me movimentar no sentido anti-horário, eu vou considerar o valor positivo. Horário, valor negativo. Então, por exemplo, na hora que eu for calcular o momento dessa criança aqui, que eu estou chamando de criança 1, eu teria que multiplicar a massa dela. Eu sempre vou pegar aqui a massa e multiplicar pela distância, que eu estou chamando de x1. Depois eu vou ter que pegar a massa aqui da segunda criança e multiplicar pela distância x2. Só que agora eu vou considerar os sinais. Então, por exemplo, no caso da primeira criança, ela tende a fazer a gangorra girar aqui, ó, no sentido anti-horário, já que o meu ponto fixo está bem aqui. Então, nesse caso, eu vou considerar o momento dela positivo. A massa dela é 20, eu não disse, né, deveria ter falado, mas a distância delas até esse centro aqui, vamos imaginar que seja 1,5 m. Isso aqui, 1,5 m, aqui em metros. Então, a distância dela é 1,5 m, então ficaria 20 vezes 1,5. Vou colocar aqui 20 vezes 1,5. Já a segunda criança, a massa dela é 40
e aqui a posição dela, a distância também é 1,5. Só que ela faria a gangorra girar no sentido horário, então vou considerar negativo. E aqui vai ficar menos 40 vezes 1,5. Lembrando que eu estou considerando aqui, ó, sentido anti-horário positivo. Muito bem, calculando isso daqui, eu ia ter menos 20 vezes 1,5, que ficaria menos 30, seria o resultado final. Menos 30, falta colocar a unidade aqui. Deixa eu diminuir aqui a letra. Ficaria menos 40 vezes 1,5, que aqui seria menos 30. E qual é a unidade do momento? Se eu estou multiplicando a massa por uma distância, nesse caso, se a massa está em quilo, a distância está em metro, então aqui ficaria quilo vezes metro. Muito bem, então eu calculei o momento e deu negativo. Isso significa que a minha gangorra está em equilíbrio? O que vocês acham? Não, ela está com uma tendência de girar. Em qual sentido? No sentido horário, já que eu considerei o horário como sentido negativo. Por que isso está acontecendo? Porque as duas crianças estão na mesma distância, só que uma tem uma massa maior que a outra. Então, por isso que essa daqui, o momento dessa aqui está vencendo, e a tendência aqui é que a gangorra ela gire no sentido horário. Pois bem, mas isso daqui significa que não exista um centro de massa nesse sistema? Não, não significa isso. Na verdade, mesmo que aqui essa gangorra não esteja em equilíbrio, mas esse sistema ele tem um centro de massa. O centro de massa, então, seria aquele ponto na gangorra onde, se o meu apoio estivesse em cima dele, a gangorra ia ficar em equilíbrio. Vocês conseguiriam dizer qual seria esse centro de massa para essa situação aqui? Ó, esse daqui está 1,5 m, esse daqui também está 1,5 m. Vocês saberiam dizer onde é que estaria o centro de massa aqui? O centro de massa, vou até pegar outra cor. O centro de massa, ele estaria a 0,5 metro para a direita aqui do meu apoio. 0,5 metro para cá. Por quê? Porque se eu tirasse o apoio da gangorra e colocasse exatamente nesse ponto aqui eu vou dizer que é o centro de massa, eu vou chamar aí de x barra. Se eu colocasse o apoio 0,5 metro para cá, olha o que ia acontecer. Qual é a distância dessa outra criança? Ia diminuir de 1,5 para 1. E aí o momento dela ia ser 1 vezes 40. Já essa daqui, a distância dela ia aumentar de 1,5 para 2. 2 vezes 20 ia ser 40 também. E aí um ia anular o outro. Então, se esse apoio dessa gangorra tivesse 0,5 metro para a direita, a gangorra estaria em equilíbrio. Vocês concordam comigo? Só que dá para você pegar, está ali a gangorra, você está ali com as crianças, dá para você destruir a gangorra, tirar o apoio e colocar ali? Até dá, né? Se você souber. Mas, esse é o caminho mais fácil? Não. Qual é o caminho mais fácil? Você deslocar as crianças. Então, você fala, olha, crianças, arredem, né? Venham mais para cá. Então, qual seria, então, a posição das crianças? Você teria que mudar só uma delas ou as duas? O caminho mais fácil seria já mudar as duas. Então, por exemplo, lembra que essa daqui você quer que ela fique a 2 metros do ponto de apoio. Ela já está a 1,5 m. Então, o que ela vai fazer? Ela vai arredar 0,5 metro para a esquerda. Vai ficar 2 metros. Essa daqui já está a 1,5, quer que fique 1 metro. Então, é só você arredar ela 0,5 metro para cá. E aí você vai conseguir obter o equilíbrio. Então, quando você faz isso, deixa eu colocar aqui embaixo a nova situação. Então, o ponto de apoio a gente não mudou. Ao invés disso, o que a gente fez foi andar com as crianças. Então, uma trouxe para cá e a outra ficou aqui mais perto do apoio. Então, nesse novo caso aqui, onde aqui é 2 metros e aqui é 1, nesse novo caso você tem o equilíbrio. Agora, perceba o seguinte, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se dentro de um sistema unidimensional eu já sei onde está localizado o meu centro de massa e eu quero que o meu sistema fique em equilíbrio, o que eu posso fazer é deslocar todas as minhas partículas do sistema exatamente a posição aqui do centro de massa que eu achei. Então, se o centro de massa estava a 0,5 metro para a direita, o que foi que eu fiz? Eu peguei as crianças e desloquei 0,5 metro para a esquerda.
as duas. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é quase que um deslocamento de gráfico, como vocês estavam acostumados. O gráfico está para cá, eu quero que ele desloque para cá, ou quero que ele desloque para lá. Então, isso daqui, na verdade, que eu estou fazendo é um deslocamento. Então, o que foi que eu fiz, de maneira resumida? Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, olha só, de uma maneira mais geral, eu tinha um momento do sistema. Como foi que eu calculei esse momento? Eu fiz o somatório do momento de cada partícula. Como é que eu calculava o momento de cada partícula? Eu fazia a massa da partícula vezes a distância da partícula. Só que eu calculei esse momento e ele não deu zero, ou seja, não estava em equilíbrio. Porém, eu sabia onde é que estava o x-barra. E eu vi que quando eu deslocasse todo mundo nessa distância x-barra, eu chegaria no equilíbrio. Então, o que foi que a gente fez aqui, de maneira mais geral? A gente pegou, calculamos o novo momento, fazendo o somatório, a massa de cada partícula não mudou, o que mudou foi a posição de cada partícula. Cada partícula, a gente pegou a posição que já estava e deslocamos a posição aqui, x-barra. Foi isso que a gente fez. Quando nós fizemos isso, isso aqui deu igual a zero. Ou seja, nós finalmente chegamos no equilíbrio. Mas, na verdade, gente, eu só estou fazendo tudo isso mesmo porque eu quero chegar numa fórmula para o meu centro de massa. Porque perceba que, nesse caso aqui, eu já sabia onde é que estava o centro de massa. Mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é, eu não sei onde está o centro de massa. Como é que eu acho ele? Então, eu estou fazendo um caminho inverso, na verdade. Então, o que eu quero aqui é achar uma fórmula para o meu centro de massa. Só que eu já obtive aqui essa minha equação. Agora, já estou meio caminho andado para achar o centro de massa, a fórmula para ele. Então, para eu achar, basta agora eu isolar ele nessa equação. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, eu vou distribuir essa massa aqui. Quando eu distribuir, vai ficar esse vezes esse, menos a massa vezes esse, e aí eu vou dividir em dois somatórios, vai ficar assim. Vou continuar aqui. Vai ficar somatório de I até N, MI, igual ao somatório, indo de 1 até N, MI, x-barra. Então, o que foi que eu fiz? Distribuí a minha massa, dividi em dois somatórios. Como o segundo somatório deu negativo, e aqui é igual a zero, então só fiz ele aparecer do outro lado e ele ficou positivo. Eu fiquei com isso daqui. Até aqui tudo bem? Aí, olha só, do lado direito, eu tenho esse x-barra. O x-barra, ele muda, ele está variando? Não, o x-barra não. Então, ele é uma constante. Se ele é uma constante, eu posso tirar ele do meu somatório. Deixar ele aqui fora do somatório. E aí, para eu isolar ele, o que está faltando? Eu pegar esse somatório só com a massa e aparecer do outro lado, dividindo. Então, no final, o meu x-barra vai ser igual ao somatório, que vai de 1 até N disso daqui, de MI, dividido pelo somatório, que vai de 1 até N das massas. Então, no final das contas, se eu quero achar, eu fiz o caminho inverso, mas meu objetivo era chegar até aqui. Se eu quero achar o centro de massa em um sistema de partículas unidimensional, eu faço o somatório dos momentos de cada partícula e divido pelo somatório das massas de cada partícula. Dá para resumir um pouco mais essa fórmula. Se eu estou calculando o somatório dos momentos, no final eu vou ter o momento do meu sistema, dividido. Se eu somo todas as massas, eu vou ter a massa do meu sistema. Então, na verdade, para eu achar o x-barra, eu tenho que fazer o momento do meu sistema dividido pela massa do meu sistema. Tudo bem? Tá, isso é só o primeiro caso, que é unidimensional. Agora a gente vai começar a melhorar, né? E se eu tiver, no caso, bidimensional, se eu tiver duas dimensões, tem como eu achar o centro de massa? A resposta é sim. Então, a gente vai para esse segundo caso agora. Esse segundo caso é mais legal do que o primeiro.
Segundo caso. Sistema de partículas, só que agora o sistema é bidimensional. Aqui eu vou fazer mais rápido, porque muita coisa é parecida com o que a gente já fez ali. Então, olha só. Eu ainda tenho um sistema de partículas, então os objetos são pontuais, só que agora eu estou numa área bidimensional. Então, pense que você está no plano cartesiano. Então, imagina que você está aqui no plano cartesiano. E aqui, ó, imagina que tem localizado nesse sistema 3 partículas. Uma está aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. Pronto, então você tem um sistema com 3 partículas. O meu objetivo é, mais uma vez, achar o centro de massa. Ou seja, é achar aquele ponto onde eu posso considerar que a massa do sistema está concentrado nele. Só que agora vocês concordam comigo que o meu centro de massa, já que ele é um ponto do plano, ele não tem mais uma única coordenada. Ele vai ter quantas agora? Ele vai ter 2 coordenadas. Tudo bem. Então, já que ele vai ter 2 coordenadas, eu vou ter que achar quem são essas 2 coordenadas. Ele vai ter uma coordenada em x, ele vai ter uma coordenada em y. Você já sabe também que o centro de massa ele está diretamente ligado com o momento do nosso sistema. Então, primeiro eu vou calcular o momento para esse sistema aí. E você já sabe que o momento é a soma do momento de cada partícula. Só que agora que você está num sistema bidimensional, você tem 2 tipos de momento. Você pode ter o momento em relação ao eixo x, ou você pode ter o momento em relação ao eixo y. Então, vamos calcular, por exemplo, primeiro o momento em relação ao eixo x. O que seria o momento em relação ao eixo x? Seria o somatório do momento de cada partícula. Cada partícula, como é que você calcula o momento? Você multiplica a massa vezes a distância. Distância da partícula até onde? Até o eixo x. Então, imagina que você tem essa partícula bem aqui, a posição dela, imagina que é x3, y3. Aí eu quero saber qual é a distância dessa partícula até o eixo x. Ou seja, eu quero saber qual é a distância daqui até aqui. Eu já te dei qual é essa distância aqui? Ó, eu te disse a localização dessa partícula, é esse ponto aqui. E agora eu quero saber qual é a distância dessa partícula até o eixo x. Que distância é essa? É o y3, né? Já que é a distância vertical e é justamente a projeção dela no eixo y. Então, esse daqui é o y3. Então, vocês concordam comigo que na hora que eu for calcular os momentos em relação ao eixo x, a distância que eu vou usar aqui é justamente a coordenada y de cada partícula. Então, na verdade, eu vou pegar a massa de cada partícula e multiplicar pela coordenada y de cada partícula. E aí eu vou obter o momento em relação ao eixo x. Da mesma forma, se eu quisesse calcular o momento em relação ao eixo y, o que eu faria? Seria o somatório das massas de cada partícula vezes a distância de cada partícula até o eixo y. Então, mais uma vez, se eu pegar esse ponto aqui e eu quero a distância desse ponto até o eixo y, que valor é esse daqui? É o x3, né? Ou seja, daqui para cá, justamente a minha coordenada x3. Então, para eu calcular o momento em relação a y, eu vou multiplicar as massas vezes a coordenada x de cada partícula. Deu para entender, gente, essa diferença? Ah? Agora que eu tenho um momento em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, eu consigo calcular, finalmente, o meu centro de massa. Então, como é que vai ficar meu centro de massa? Bom, o meu x barra ainda vai ser o momento dividido pela massa. Só que agora eu pergunto, a massa do sistema, tudo bem, a massa continua a mesma.
Agora, esse momento aqui que eu estou calculando, é o momento em relação ao eixo x ou o momento em relação ao eixo y? Momento em relação ao eixo y, já que é no momento em relação ao eixo y que eu estou pegando os valores da coordenada x. Tá? Então, aqui, estou pegando os valores da coordenada x. É como se eu só olhasse aqui na horizontal. E aí eu vou tirar uma média, como se fosse uma média, mas ia tirar como se fosse o centro na horizontal. Então, eu ia conseguir tirar o x barra. Então, aqui é o momento em relação a y. Então, se eu quero descobrir a posição do x barra, eu faço momento em relação ao eixo y, divido pela massa. E se eu quero descobrir a posição do y barra, eu faço o momento em relação ao eixo x, dividido pela massa. Então, essas aqui são as fórmulas do centro de massa, no caso bidimensional. Deu para entender, gente? Tudo bem até aqui? Bom, eu vejo pelo rosto de vocês que todo mundo gostando dessa parte. E eu digo mais, vai ficar ainda melhor agora, né? Porque a gente já fez partículas no sistema unidimensional, partículas no sistema bidimensional. O que está faltando? Tridimensional? Não, não é tridimensional. Ainda é o sistema bidimensional, só agora não mais com partículas, mas um corpo, né? Um corpo extenso. É isso que a gente vai fazer. E aí, aqui que está o assunto de hoje. Está o centro de massa de um corpo, né? De uma lâmina. Então, vamos lá. Terceiro e último caso. Centro de massa de uma lâmina. Essa daqui, com certeza, é a parte mais divertida de todas as que a gente fez até agora. Então, vamos lá. Nós temos aqui, imagina que você ainda está no sistema bidimensional, e aqui você tem um objeto, que é uma lâmina, uma chapa metálica, algo assim. E o que a gente vai fazer? Eu quero calcular o centro de massa, justamente, deste objeto aqui. O que eu faço? Eu vou repetir o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente. Vou colocar essa região em um retângulo. Então, venho e faço aqui um retângulo. Segundo passo, eu vou dividir esse retângulo em subretângulos. Então, venho, vou tentar colocar aqui a mesma área para cada retângulo. Ok, agora eu vou escolher um subretângulo qualquer. Vamos escolher esse daqui. E vamos escolher já um pontinho aqui que vai ser meu representante, né? Pronto. Aí, digamos que eu quero calcular o momento para esse retângulo. Momento em relação ao eixo x, por exemplo. Então, se eu quisesse calcular o momento, vou colocar aqui, o momento em relação ao eixo x desse subretângulo, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que calcular a massa desse subretângulo vezes a distância do subretângulo até o eixo x. Como é que eu calculo a massa? Se a minha densidade é variável. Eu esqueci de falar, mas a minha densidade aqui é uma função que está variando em cada ponto da minha lâmina. Bom, eu já sei calcular a massa. O que eu faço? Eu considero que a minha densidade é constante, e eu aplico a densidade nesse ponto aqui para considerar constante, e multiplico pela minha área ΔA. Então, aqui para eu calcular esse momento, vai ficar a massa vezes a minha distância. A massa eu já sei como é que calcula, vou colocar aqui daqui a pouco. Agora eu te pergunto, qual é a distância desse subretângulo até o meu eixo x? Será que eu vou considerar a menor distância, o ponto mais próximo? Será que eu considero o ponto mais distante? E não, eu vou considerar quem? O ponto aqui que é meu representante. Então, considerando esse ponto aqui, qual é a distância desse ponto até o eixo x? Seria a coordenada y desse ponto. Então, ficaria assim, o momento ficaria a massa do meu retângulo vezes a coordenada y desse subretângulo, que eu estou dizendo que é y e j estrela. Só que eu já sei como é que calcula a massa do subretângulo. É a densidade vezes a área ΔA. Então, o meu momento em relação ao eixo x, para esse subretângulo, vai ser esse y, que é a distância, vezes a densidade
aplicado no ponto vezes ΔA. Então, esse daqui é o meu momento em relação a x do meu subretângulo. Se eu quero o momento em relação ao eixo x de todo o meu objeto, eu faço o quê? Eu faço o somatório. Só que eu vou ter o valor exato, não, vou ter uma aproximação. Mas se eu passo o limite, aí você já imagina, né? Quando eu passar o limite, vai ter exatamente o valor que eu quero. No final, já vou pular a parte do limite da soma de rima, eu descubro que o meu momento em relação a x é calculado por uma integral dupla na minha região D. Olha o que vai aparecer aqui, y vezes a minha função densidade. Então, y vezes a minha função densidade. Então, olha só, a diferença para o que a gente estava vendo anteriormente da massa é que agora vai aparecer a função densidade vezes um y. Esse y sempre vai aparecer aqui. E se eu quero calcular o momento em relação ao eixo y, vai ficar integral dupla de x vezes a minha densidade. Então, essas aqui são as duas fórmulas para calcular o momento em relação ao eixo x e o momento em relação ao eixo y. Claro que aqui eu pulei a demonstração, né? Mas o correto seria eu pegar isso daqui, fazer aquela soma dupla de rima, depois passar o limite. Como a gente já fez isso lá para a massa, então por isso que eu pulei essa etapa e cheguei logo no resultado final. Só que ainda não acabou, porque eu não quero o centro de massa, mas eu já tenho os momentos, só falta eu pegar os momentos e dividir pela massa aqui do meu objeto. Então, vou terminar aqui no último quadro. Agora, vocês vão ver como é que vai ficar bonito a nossa fórmula. Já está bonito, né? Do momento aí. Tudo bem, para finalizar, quem vai ser o meu x barra? Bom, o meu x barra a gente já comentou anteriormente, ele vai ser o momento em relação ao eixo y dividido pela massa do meu sistema. E quem é y barra? Vai ser o momento em relação ao eixo x dividido pela massa. Só que, para um corpo extenso, como é que calcula esse momento? É a integral dupla. Então, isso aqui vai ser integral dupla de x vezes a função densidade dividido pela massa. Como é que calcula a massa? Integral dupla da função densidade. O mesmo eu vou fazer para cá. Vai ser o momento em x. Como é que calcula o momento em x? Integral dupla. Deixa eu fazer mais embaixo. Então, y barra vai ser o momento em relação a x dividido pela massa. Esse momento vai ser integral dupla de y vezes a minha função densidade dividido pela massa, só que a massa é integral dupla somente da função densidade. Muito bem, então essas são as fórmulas que nós vamos utilizar para resolver os próximos exercícios. Então, você já sabe, se você tem um corpo extenso, densidade variável, você quer calcular o centro de massa dele, você aplica nessas fórmulas aqui. Você fala, professor, mas essa fórmula é muito grande. Não tem problema, você lembra da demonstração. Então, pega lá o seu objeto, divide subretângulos, que você consegue chegar até aqui. Até bom que você não decore, até bom que você entenda, para na hora da prova você só demonstrar, chega até aqui e aplica a fórmula. Algumas observações aqui, tá, gente? Como eu disse, o centro de massa, ele é o ponto onde você considera que toda a massa do seu corpo está concentrada ali. Ele é diferente do centro de gravidade, porque no caso do centro de gravidade, a gente considera o peso do corpo. O que mudaria no centro de gravidade é que aqui apareceria também a aceleração da gravidade, porque você teria a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que, na maioria dos casos, a aceleração da gravidade é constante. Como ela é constante, acaba que ela sairia daqui, dessa integral, ela sairia dessa integral aqui de baixo e ela seria simplificada, ela seria anulada. O que significa que, na maioria dos casos, o centro de gravidade ele coincide com o centro de massa. Por isso que, muitas vezes, também o centro de massa é aquele ponto do seu objeto onde, se você se apoiar
você colocar um apoio somente naquele ponto, o objeto ele fica equilibrado, já que o centro de gravidade daquele objeto também está ali. Outra observação importante é sobre o centroide. Então, já falei sobre o centro de massa, que é isso daqui. Já falei sobre o centro de gravidade e ainda tem o centroide, que é o centro geométrico. O centro geométrico, você calcula ele quando você desconsidera os elementos físicos, as características físicas. Você só está olhando para o formato do seu objeto. Você só está olhando como é a forma dele. Você não quer saber a massa, nada disso. Isso acontece muitas vezes quando a minha densidade é constante. Quando a minha densidade é constante, ela sai da minha integral, eu consigo simplificar ela, e nesse caso, o centro de massa coincide com o centro geométrico, ou centroide. Tudo bem, gente? Mas só nesse caso. Se a minha densidade não é constante, aí o centro de massa não necessariamente vai coincidir com o centro geométrico, tá? Com o centroide. Bom, então é isso. Acho que a última observação que eu preciso dizer é, professor, eu posso já cortar isso aqui com isso aqui? Não. Mas é tão parecido, não pode cortar. Tá? São valores totalmente diferentes. Então, a gente vai ter que realmente calcular a integral de cima, calcular a integral de baixo e depois dividir as integrais. Bom, então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide, onde nós começamos a falar sobre centro de massa. Lembrando que eu estou aqui com uma região D, e eu quero calcular agora o centro de massa para essa região. Você já sabe o que foi que a gente fez. Dividimos a região em subretângulos. Em cada subretângulo, eu calculei o meu momento. Quando eu passei o limite, eu consegui obter uma fórmula para o meu momento da lâmina em relação ao eixo x, que é essa fórmula aqui que você já sabe. Depois, calculamos o momento em relação ao eixo y, que é essa fórmula aqui. E, finalmente, calculamos o centro de massa, pegando os momentos e dividindo pela massa. E obtivemos, então, essas últimas fórmulas, que são as principais a partir de agora. Sabendo disso, e aqui, né, uma situação onde, se eu sei onde é que está o centro de massa, como ele coincide com o centro de gravidade, então você pode se apoiar naquele ponto, que o seu corpo ele vai estar ali muito bem equilibrado. E agora vamos resolver alguns exercícios. Então, vamos lá. Tem esse primeiro, o segundo. Primeiro, determine o centro de massa de uma lâmina retangular com densidade constante. Então, a gente vai para o quadro resolver isso daí. Então, vamos lá. Vamos aqui para o primeiro quadro. Aí, perceba que ele não me dá a função densidade, mas ele já me diz que ela é constante. Então, de certa forma, ele já me deu, né? Densidade constante. Então, a única coisa que ele me disse aqui é que a densidade é constante. Então, vou colocar assim. Pxy é igual a constante. Se é constante, eu vou chamar de K. Pronto. Tá, então a minha densidade ela é constante. Aí ele quer que eu calcule o centro de massa de um retângulo. Perceba, né, que para eu calcular esse centro de massa, com as fórmulas que a gente obteve, eu preciso colocar o retângulo no plano cartesiano. Então, eu coloco aqui meu plano cartesiano. E aqui eu vou ter que posicionar um retângulo. Só que você fala, professor, mas depende de onde eu posicionar o retângulo. Não vai dar um ponto diferente? Vai dar um ponto diferente, mas ainda assim o resultado é o mesmo. Como assim o resultado é o mesmo? Bom, porque a gente já sabe, né? Se eu tenho um retângulo, onde a densidade é constante, então, na verdade, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico. Onde é o centroide de um retângulo? É no meio dele. Né? Então, eu já sei que o centroide dele está aqui. Tudo bem? Então, se eu posicionar o meu retângulo aqui no primeiro quadrante, o meu centro de massa vai ser um ponto do primeiro quadrante. Se eu posicionar o meu retângulo bem aqui, por exemplo, o ponto que é o centro de massa, ele vai mudar. Ele vai aparecer bem aqui agora, as coordenadas dele vão mudar. Mas ainda assim, a resposta é a mesma. Por quê? Qual é a resposta? Que o centro de massa de um retângulo está justamente no centro dele. Tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Porque, já que tanto faz a posição que eu vou colocar do retângulo, então, vou tentar colocar numa posição que seja fácil para eu calcular as integrais. Uma boa opção seria colocar a origem já no centro geométrico, já que eu já sei que vai zerar. Mas vamos dizer que eu não sabia disso, não sabia. Então, eu venho aqui
E para facilitar a minha vida, eu vou colocar o retângulo posicionado assim. Onde aqui, né, ele começa esse vértice no 0, 0. Vamos dizer que a base dele é B. Então, bem esse pontinho aqui vai de 0 até B. Vamos dizer que a altura do meu retângulo é H. Então, daqui para cá eu tenho H. Tá? Se eu colocasse a origem aqui no centro, aí então em x ficaria menos b sobre 2 até b sobre 2. E em h ficaria menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, eu coloquei assim porque fica muito mais fácil de eu ver as coordenadas. Tá, agora que eu posicionei o meu retângulo dessa forma, eu vou calcular o centro de massa dele. Começando com x barra. Então, olha só, o x barra vai ser o momento em relação a y dividido pela massa. O momento em relação a y vai ser integral dupla de x vezes a minha densidade, só que a densidade é constante. Se ela é constante, já vou tirar da integral, vai ficar aqui fora. Tá, agora eu estou integrando em um retângulo, né? Onde o meu x vai de 0 a b. Tá aqui, ó, nesse retângulo, o meu x vai de 0 a b, por isso que eu coloquei o retângulo nessa posição. E o meu y vai de 0 até h. Aí por isso que eu deixei assim, porque aqui ó, vai ficar de 0 a b e o y vai ficar de 0 a h. Aí então eu estou integrando primeiro em x, depois eu vou integrar em y. Vou dividir pela massa, que é a integral, mesmo limite de 0 a b, de 0 a h, da função densidade, que é constante. Vou tirar ela daqui, vai ficar só o k aqui fora. E aqui vai ficar dx dy. Aí o que eu posso fazer? Simplificar as constantes. Então, simplifico esse com esse e já começa a resolver. Aqui, gente, a integral vai ficar x² sobre 2. Então, vai ficar x² sobre 2 no intervalo de 0 a b. E a integral de y, ó, a integral de 0 a h só dy vai ficar y. Então, integrar y de 0 a h. Perceba que aqui eu já pulei, eu separei em duas integrais. Aqui é a mesma coisa, vou separar em duas integrais, só que aqui a integral vai ficar só a integral de dx, que é x. Então, aqui é x de 0 a b, y de 0 a h. E agora falta resolver isso daqui. Mas perceba que isso daqui não é a mesma coisa do que está aqui embaixo, que vai dar o mesmo resultado do h. Então, já vou simplificar esse com esse. Aqui no lugar do x eu vou colocar b, depois eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar b² sobre 2. b² sobre 2, dividido, e aqui vai ficar só b. Simplifico esse b com esse daqui, e no final descubro que o meu x barra é b sobre 2. Poderia fazer o mesmo raciocínio para y barra, isso fica para casa, vocês podem resolver na casa de vocês, mas você já deve pensar que o y barra, nesse caso, ficaria h sobre 2. Ou seja, o meu x barra está exatamente na metade entre 0 e b, e meu y barra está na metade entre 0 e h. Então, seria um ponto mais ou menos bem aqui, o meu centro de massa, que era o que a gente já sabia que ia acontecer. Segundo exercício, a gente vai calcular o mesmo centro de massa, só que agora para uma lâmina semicircular, com densidade constante. Então, vamos fazer isso daí. Esse já é o penúltimo exercício de hoje. Depois desse, a gente só vai resolver mais um, que é também uma região triangular. E aí acaba. Então, exercício 2. Mais uma vez, a minha densidade é constante. Então, vou colocar aqui só igual a K. Agora, ele fala que a minha região, o meu objeto, ele tem o formato de uma lâmina semicircular. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou posicionar um semicírculo de centro na origem. O raio aqui, vou colocar um R maiúsculo. E aí, então, eu vou integrar em cima dessa região. Note que, de novo, eu escolhi, né, onde é que estava onde é que está a minha origem, onde é que está posicionado o meu ponto, já que a minha densidade é constante, então vai coincidir com o centro geométrico mesmo.
Para esse caso, a gente vai calcular por parte. A gente vai calcular primeiro a massa, depois os momentos e depois vai dividir um pelo outro. Então, para calcular a massa disso daqui, o que eu faço? Vai ficar integral dupla da densidade, que é constante. Se é constante, eu tiro ela da integral. Então, no final, só tem que calcular essa integral dupla. Essa integral dupla aqui. Só que a região é essa. Se a região é essa, o que eu vou usar na hora de calcular a integral? Coordenadas polares, né? Vai ficar muito mais fácil. Então, aqui, ó, o meu R está variando de quanto até quanto? De 0 a R maiúsculo, né? Então, de 0 a R maiúsculo. E o meu θ? Está indo de onde até onde? De 0 a π. Então, eu coloco aqui de 0 até π, já que o meu objeto está só no primeiro e no segundo quadrante. Então, essa aqui são os meus limites de integração. Então, isso aqui vai ficar K. Como isso aqui é um retângulo polar, tanto faz que eu vou integrar primeiro. Então, eu vou colocar aqui de 0 a R, de 0 a π. Aqui a minha função é 1. Então, não tem x, não tem y. Mas, mesmo assim, quando eu mudo para polares, quem vai aparecer aqui? O R. Então, eu coloco o R, que é o jacobiano. Vou integrar primeiro em R, depois em θ. Aqui eu vou separar em duas integrais. Vai ficar K, integral de 0 a π dθ, integral de 0 a R, R. Tá, então isso aqui vai ficar K, aqui θ, de 0 a π, e aqui R ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a R. Bom, no final, quando eu colocar 0, vai zerar. Então, aqui vai ficar π e aqui vai ficar R ao quadrado. Então, vai ficar K, π, R ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essa que é a nossa massa. Agora, eu vou calcular os momentos. Bom, o primeiro momento que eu vou calcular é em relação ao eixo Y. Então, isso aqui era uma coisa. Agora, eu vou calcular outra coisa. Vou calcular aqui o momento em relação ao eixo Y. Bom, para calcular o momento em relação ao eixo Y, vai ser uma integral dupla. Perceba que, pelo menos, a região ela continua sendo a mesma. A região de integração é a mesma para todas as integrais duplas que a gente for fazer. Então, já vou colocar aqui os intervalos do coordenada polar. Vai ficar de 0 a R, aqui de 0 a π. O K eu já vou colocar aqui fora, porque ele é constante. Agora, gente, no caso aqui do momento em relação a Y, tinha que aparecer x vezes K. Não é verdade? Tinha que aparecer x vezes K. Mas eu mudei para polares. Então, no lugar do x vai ficar como? R cosseno. Então, aqui vai ficar R cosseno. Vezes o R daqui, que é o jacobiano. Então, aqui vai ficar R ao quadrado. Então, pronto. Agora, eu vou integrar em relação a R, depois em relação a θ. Vou dividir em duas integrais. Vai ficar K, integral de 0 a π R ao quadrado, dr, integral de 0, que era 0 a R, aqui que era de 0 a π, cosseno θ. Muito bem, então vamos lá. A integral disso aqui é R ao cubo sobre 3, K, R ao cubo sobre 3. Integral do cosseno é seno. Só que falta eu aplicar os intervalos de integração. Só que olha aqui, quando eu colocar aqui, ó, quanto é o seno de π? 0. E o seno de 0? 0. Então, isso daqui tudo é 0. Isso aqui tudo é 0. O que significa que tudo isso aqui vai dar 0. Então, calculei a massa, calculei o momento em relação a y, deu 0. Então, agora eu vou calcular o x barra. O x barra vai ser o momento em relação a y dividido pela massa. Só que o momento em relação a y é 0. Então, aqui vai dar 0. Professor, mas pode dar 0? Pode. O que significa é que o centro de massa, eu não sei onde ele está, mas uma coisa eu já sei. Ele está em cima do eixo y, já que o meu x é 0, o meu x barra é 0. Falta achar o y0 agora. Será que ele vai estar na origem? Não sei, a gente vai descobrir. Só o que está faltando aí para calcular é o momento em relação a x. Então, é isso que a gente vai fazer.
Então, vamos lá. Para calcular o momento em relação a x, eu teria que fazer uma integral dupla de y vezes a minha densidade. Essa aqui é a fórmula, né? Só que agora eu vou colocar os dados, né? A minha densidade é constante igual a k, então ela vai sair da minha integral, vai ficar k. Aqui eu estou usando integrais por coordenadas polares, vai ficar de 0 a r, de 0 a π. Aqui eu tinha o y, que eu transformei para polares, então vai ficar r seno. Então aqui vai ficar r seno. Ainda tem o r do jacobiano, então vai ficar r ao quadrado. Mais uma vez, vou separar em duas integrais. Então vai ficar k, integral de 0 a π r ao quadrado, integral, de novo aqui, né? Π, aqui é r. Aqui que é de 0 a π, seno θ. Ok, agora é só resolver essas duas integrais. Então, meu momento em relação a x vai ficar k, ali, r ao cubo sobre 3, isso aqui de 0 a r. Agora, qual é a integral do seno? Menos cosseno. Então, o menos, já vou deixar aqui o menos. Deixar logo na frente, para não me atrapalhar com o jogo de sinal. Deixar o menos aqui. E aqui vai ficar cosseno θ, vou aplicar de 0 a π. Muito bem, então aqui vai ficar, no lugar do rzinho, colocar o rzão, vai ficar k, r ao cubo sobre 3, aqui é menos. E quando eu colocar 0 vai ser 0. Agora aqui, cosseno de π vai ser quanto? Menos 1. Então aqui é menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Então, menos 1 com menos 1 é menos 2, menos com menos vai dar mais. Então, no final, eu vou ter 2/3 de k r ao cubo. Então, esse é o meu momento em relação a x. Só falta agora eu achar o meu y barra. Quem é o meu y barra? Vai ser o momento em relação a x dividido pela massa. Quem é o momento em relação a x? É 2/3 de k vezes r ao cubo, dividido pela massa. Quem é a massa? A gente já calculou. Está bem aqui, ó, no segundo quadro. K π r ao quadrado sobre 2. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Sobre 2 vou colocar assim. K π r ao quadrado. Tá, vamos simplificar algumas coisas. Primeiro, vou simplificar a constante k. Posso simplificar esse r ao quadrado com r ao cubo. Aqui não vai mais ter r, aqui vai ter só um r. Tudo bem, o que sobrou aqui? Ficou 2r sobre 3. Vamos lá, ficou 2r sobre 3, dividido, o que sobrou aqui? Π sobre 2. Π sobre 2. Como é que eu faço? Tem uma divisão de frações. Conservo a primeira, que é 2r sobre 3, multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre π. Finalmente, isso aqui vai dar 4 vezes o raio dividido por 3 vezes π. Resumindo, quem vai ser o meu centro de massa? O meu centro de massa, x barra y barra, é o ponto. Em x é 0, em y é 4r sobre 3π. E acabou essa parte. Alguma dúvida, alguma pergunta? Você pode dizer, poxa, professor, mas esses dois exemplos aí o senhor deu uma densidade constante. Deve ser dar uma densidade variável para calcular o centro de massa? Eu quero me divertir, né? Então tá bom. Então, o último exemplo, o último exercício. Está aqui, ó. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular, os vértices são esses, se a função densidade for, agora sim, a densidade não é mais constante. Então, a gente vai calcular para esse caso. Então, vamos lá, vou começar aqui no primeiro quadro. Último exercício. A minha densidade é 1 mais 3x
A minha região é um triângulo e os vértices são a origem, 1 e 0 e 0 e 2. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar enxergar como é a minha região. Ele já me diz que é um triângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os vértices do triângulo. Um é o vértice 0, 0. Vou colocar aqui o 0, 0. O outro, 1 e 0. Vamos dizer que 1 está bem aqui. E o outro é 0 e 2. Vamos dizer que o 2 está aqui em cima. Vou unir esses pontos para formar o meu triângulo. Então, ó, a nossa região é essa região bem aqui. Tá? Então, nesse triângulo. Bom, então você já percebe que eu não tenho uma região circular, não vou usar polares. Ao invés disso, vou usar coordenadas cartesianas. E eu tenho que ver, vou olhar isso aqui como uma região do tipo 1. E eu quero ver o meu y. Ele está entre o Q e o Q. Então, ó, aqui embaixo eu tenho uma reta horizontal, que é a reta y igual a 0. Então, meu y começa em 0, e ele vai subindo, subindo, até chegar nessa reta aqui, inclinada, que é uma reta decrescente. Então, o meu y, ele está entre 0 e uma função aqui. Mas que função é essa, gente? Qual? Quase. Mas foi quase. Vamos lá. Falaram 2 menos x. De fato, o 2 é onde ele corta o eixo y. Então, quando x é 0, ele é 2. Mas quando x é 1, y tem que ser 0. Mas o que está faltando aqui? É só menos 2x. Menos 2x. Se você tiver dúvida, pode fazer o que a gente fez naquele primeiro caso. Você faz a reta toda, escolhe os 2 pontos e consegue achar o a e o b. Mas essa função aqui é a função 2 menos 2x mesmo. Tá? Ó, pode ver, quando x é 0, o y vale 2. E quando x é 1, o y vale 0. Então, meu y está nesse limite e o meu x está entre 0 e 1. Qualquer dúvida, gente, porque aqui eu estou pulando etapa, mas se você tiver dúvida, não tem problema, a gente faz com mais calma. Só você avisar, tá bom? Muito bem, então aqui meus intervalos de integração. Agora eu vou calcular primeiro a massa. Então, ó, quem vai ser a massa? A massa vai ser integral dupla. Já vou colocar aqui meus limites. Y vai de 0 a 2 menos 2x. Y vai de 0, ou x vai de 0 a 1. A minha função de densidade é essa daqui. 1 mais 3x. E agora eu vou integrar primeiro em y, depois em x. Isso aqui para mim vai ser constante, já que eu estou integrando em y. Então vai ficar integral de 0 a 1. Aqui vai ficar 1 mais 3x. Y aplicado no intervalo de 0 até 2 menos 2x. Bom, quando eu aplicar o y aqui, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 1 mais 3x. No lugar do y, eu vou colocar isso daqui, que é 2 menos 2x. Depois eu vou colocar 0, mas 0 é 0. Vai ficar assim. Vou distribuir esse pessoal, né? Vou distribuir aqui o 1 para cá. Vou distribuir o 3x. Bora ver quanto é que vai dar. Então, a minha massa vai ser igual. A minha massa vai ser integral de 0 a 1. Multiplico por 1, vai ficar 2 menos 2x. 2 menos 2x. Multiplico por 3x, vai ficar mais 6x. E ali, menos 6x ao quadrado. Pronto. Aqui, ó, eu consigo juntar esses dois. Menos 2x mais 6x é 4x. Vai ficar integral de 0 a 1. 2 mais 4x menos 6x quadrado. dx. Agora eu vou integrar, né? Então, vamos lá. Então, a massa vai ser igual. Aqui vai ficar 2x. Ali vai ficar 2x quadrado. E aqui vai ficar menos 2x ao cubo. Ó, eu vou aplicar de 0 a 1, né? Quando é 0, todo mundo vai zerar. Quando é 1, vai ficar 2 mais 2 menos 2. Isso aqui vai dar 2. Então, a minha massa aqui é 2. Não sei se é quilo, então eu vou colocar unidade de massa. Não lembro se especificou se é quilo, então vai ficar só assim mesmo. Agora, eu vou calcular o momento.
Vou calcular o momento em relação a y, para a gente já descobrir qual é o x barra. Então, lá, momento em relação a y vai ficar igual, integral dupla, aqui eu já vou colocar os intervalos, é de 0 até 2 menos 2x, aqui é de 0 a 1. Aí, como é o momento em relação a y, vai aparecer x vezes a minha função densidade, que é 1 mais 3x. Vou integrar primeiro em y, depois eu vou integrar em x. Isso aqui vai ser igual, integral de 0 a 1. Olha, não tem y aqui, então tudo isso aqui é constante para mim. Então, vai ficar isso daqui vezes y. Aí eu já vou logo distribuir esse x também. Vai ficar x mais 3x² vezes y. Só que o y eu estou aplicando de 0 até 2 menos 2x. Então, vou substituir no lugar do y isso daqui. Vai ficar integral de 0 a 1, x mais 3x² vezes 2 menos 2x. Vou distribuir. Então, o meu momento em y vai ficar integral de 0 a 1. Quando distribuir, vai ficar 2x menos 2x², depois mais 6x², depois menos 6x². Aqui eu posso unir esses dois, vai ficar integral de 0 a 1, 2x, aqui ó, vai ficar mais 4x², menos 6x². Vou integrar isso daí, vai ficar igual, aqui vai ficar x², aqui vai ficar mais 4/3 dx², e aqui vai ficar, aqui é x² sobre 4, né? Vai ficar 3 sobre 2 x². Isso de 0 a 1. Ok, então quando eu colocar 0 vai zerar, quando eu colocar 1 vai ficar só os coeficientes. Então, o meu momento em relação a y vai ficar 1 mais 4/3 menos 3 sobre 2. Vou tirar meu MC aqui, que é 6. Aqui vai ficar 6. Mais 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 4 é 8. Menos 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, no final, é 8 menos 9 menos 1. Aí, com 6 vai ficar 5 sobre 6. Então, esse daqui é o meu momento em relação a y. Agora eu consigo calcular meu x barra. Então, para encerrar essa primeira parte, o meu x barra vai ser o momento em y dividido pela massa. O meu momento em y é 5 sobre 6, a massa é 2. Então, aqui vai ficar a fração 5 sobre 6 vezes o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Então, no final, vezes 1 sobre 2. Então, o meu x barra vai ser igual a 5 dividido para 12. Pronto. Já achei o x barra, só falta agora o y barra. Realmente, quando a densidade ficou variável, ficou mais divertido para a gente fazer. Então, você já sabe. É aquela questão que quando você está estressado, você fala, vou resolver aquela questão que a gente fez em sala, né? Vou revisar ela para ver se eu lembro. Bom, a gente tem 5 minutos. Vamos ver se dá para fazer o outro momento, o momento em relação a x, né? Vamos tentar fazer aqui o mais rápido possível, mas se não der, não tem problema. O resto fica para casa. O importante é que a gente já fez o x barra, pelo menos. Tá, vamos lá. Quero calcular agora o momento em relação a x. Vai ser integral. Aqui de 0 a 2 menos 2x. Aqui de 0 a 1. Como é em relação a x? Vai ficar y vezes a minha função densidade, que é 1 mais 3x. Isso aqui, dy dx. Vamos lá. Só que agora, quando eu for integrar em y, vai ter um y aqui. Vai ficar y² sobre 2. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 1. 1 mais 3x
y ao quadrado sobre 2. Falta eu aplicar de 0 a 2 menos 2x. Isso aqui é igual a integral de 0 a 1. 1 mais 3x. Aí aqui, ó, vai ficar 2 menos 2x ao quadrado. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa isso aqui, ó? 2 ao quadrado vezes 1 menos 2, 1 menos x ao quadrado sobre 2 dx. Sabe o que eu fiz? Aqui estava 2 menos 2x. Eu coloquei o 2 em evidência e tirei. Aí ficou 2 ao quadrado. Então, você pode fazer direto também. Só fiz isso para logo simplificar esse com esse. E aqui, então, o meu momento vai ser igual a integral de 0 a 1. Aqui vou multiplicar logo por 2. Vai ficar 2 mais 6x. E aqui agora eu vou desenvolver aquele quadrado, né? Então vai ficar quadrado primeiro, menos 2 vezes meio por segundo, mais o quadrado segundo. Faço aqui a minha distribuição, vai ficar a integral de 0 a 1. Aqui vai ficar 2 menos 4x. E aqui mais 2x quadrado. Aí agora com 6 vai ficar mais 6x, ali menos 12x quadrado. E por último, mais 6x ao cubo dx. Dá para juntar esse com esse e dá para juntar esse com esse. Então, o momento em x vai ser integral de 0 a 1. Vamos lá, aqui o 2 está sozinho. Esse vou juntar com esse, vai ficar mais 2x. Aqui, menos 10x quadrado. Menos 10x ao quadrado. E, por último, mais 6x ao cubo dx. Gente, na hora que eu for integrar isso aqui, você já sabe que no 0 vai ser 0. No 1 vai ser só o coeficiente. Então, já vou deixar vou pular essa etapa, vou deixar só o coeficiente. Integral aqui é 2x. Quando eu aplicar para 1, vai ficar 2. A integral aqui é x quadrado. Quando eu aplicar para 1, vai ficar 1. A integral aqui é 10 terços de x ao cubo. Quando eu aplicar para 1, vai ficar menos 10 terços. E a integral aqui é 6 sobre 4, que é 3 sobre 2. Vai ficar 3 sobre 2. E agora sim, vamos lá. MMC é 6. Aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar menos 20. E aqui vai ficar 9. Aí 12 mais 9, 21, menos 20 é 1, vai ficar 7 sobre 6. Então, o que a gente conclui? Que o y barra vai ser igual a 7 sobre 6 dividido para 2, que é a massa, que vai dar 7 sobre 12. Logo, até que a gente conseguiu ainda, né? Então, quem é o meu centro de massa? Meu centro de massa vai ser o ponto 5 sobre 12 em x, 7 sobre 12 em y. E aí, finalmente, nós encerramos, né? Então, nesse caso, 5 sobre 12, 7 sobre 12. Né? O 5 sobre 12 seria mais ou menos por aqui, quase a metade do x. E 7 sobre 12 ficaria mais ou menos por aqui, né? Então, mais ou menos bem aqui. Aqui seria um 5 sobre 12. O 7 sobre 12 seria mais ou menos para cá. Eu acho que esse ponto, 7 sobre 12, ficaria mais ou menos por aqui. Então, bem aqui mais ou menos seria o seu centro de massa. Diferente do centro geométrico, tá? Porque no caso do centro geométrico do triângulo, ele ficaria mais para cá. Só que como a minha densidade é variável, por isso que o ponto, ele deslocou um pouquinho mais. Então, o centro de massa ele vai se localizar bem aqui. Alguma dúvida, gente? Muito bem, então com isso, né, nós finalmente encerramos. Que bom que a gente conseguiu fazer toda a conta. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre outras aplicações, momento de inércia e também como calcular áreas usando integral dupla. Por enquanto é só, então boa prova para vocês. A gente vai se ver na semana que vem.